Olá, estudante! No vídeo de hoje eu vou te falar 4 dicas para você construir um resumo incrível. Eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao meu canal. Opa! Antes de continuar, eu vou pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e coloque seu comentário aqui embaixo. Então o primeiro ponto para você construir resumos incríveis é ler e reler o texto. Mas Ricardo, por que eu tenho que reler o texto? Elementar, meu caro estudante. Isso é óbvio. Você precisa entender o texto para você conseguir construir um resumo que seja eficaz, que seja eficiente. Muita gente tem problema em construir resumos porque ela diz assim para mim: eu faço o resumo e acabo colocando tudo no resumo, ele fica muito grande. Isso acontece porque a pessoa ela não entendeu a essência do texto, ela não entendeu a profundidade do texto. E nesse momento de leitura e releitura, tem que ser uma troca ativa, tem que ser um acompanhamento do texto de forma ativa, em que o texto ele conversa com você e você conversa com o texto. Há uma sinergia entre o leitor e o assunto que está sendo abordado ali naquele momento. Tem muita gente que lê textos de forma passiva e daqui a pouco a mente da pessoa está divagando, ela está em outro lugar, ela está com outro pensamento e ela não consegue capturar o que está sendo ali explicado, o que está sendo ali abordado naquele assunto. E aproveitando, nesse momento que você está lendo e relendo, como o assunto ali está fresquinho na sua mente, insira agora alguns exercícios, porque nesse momento de fazer exercício, vão surgir dúvidas e vão surgir insights que você não tinha percebido no momento da leitura e da releitura. Dica número 2. Então agora, após a leitura e releitura, você vai encontrar quais são os conceitos chaves do texto, as palavras-chave, aquilo que realmente é importante no texto. Aquelas ideias e aquelas palavras que são a espinha dorsal do texto, a essência do texto. Porque o seu resumo ele vai se basear nessas palavras-chave. Então é muito importante você grifar isso, destacar, escrever numa folha de papel. Por que isso? Isso vai te ajudar a organizar as ideias, isso vai te ajudar a ordenar a forma que você vai construir o seu resumo. Terceira dica, você vai dividir o seu resumo em tópicos. Pode fazer aí 3 tópicos, no máximo 4 tópicos, para o seu resumo não ficar muito grande. E como é que você pode fazer isso? Você vai responder a seguinte pergunta: como eu explicaria esse assunto para alguém? Isso seriam os tópicos que você iria explicar. Isso vai compor a divisão do seu resumo. Então, querido estudante, eu vou fazer um resumo dos 3 tópicos que eu falei acima. Para o seu resumo ele ficar eficiente, seria como se você fosse fazer uma cola para o dia da prova. Para fazer uma cola, a pessoa ela tem que entender o assunto. Ela tem que mapear mais ou menos as palavras-chave, ou seja, aquele tema, aquele assunto, aquela abordagem que provavelmente o professor vai colocar na prova. E ele teria que ter tópicos sobre esse assunto. Então o resumo eficiente seria como se você fizesse uma cola para o dia da prova. Esse é o segredo. Imagine quando você estivesse fazendo um resumo, você teria que ter um papel pequeno, uma grande quantidade de informação que seria relevante sobre aquele assunto que você está tratando. Aqui nós podemos aplicar a lei de Pareto, ou seja, 20% do que você faz vai gerar 80% de resultado. Você tem que extrair do seu resumo, do texto, do resumo que você está fazendo, aquilo que realmente é importante. E começar a deixar de lado, provavelmente, aquilo que não vai ser cobrado numa prova. Até porque se você conseguir dominar essa essência, se você conseguir dominar essa coluna que sustenta o assunto, provavelmente você irá mapear e conseguir tirar notas boas em 95% das provas que você for fazer. Porque tudo que é feito existe um padrão. Quando você está fazendo um resumo para ele ficar bem feito, você tem que identificar esse padrão e documentar isso, para que você possa acessar isso de uma forma eficiente no futuro. Então vamos para a 4ª e última dica. Mas antes disso,
eu tenho uma dica bônus para você. Se você ficar até o final do vídeo, você vai ver que essa dica vale muito a pena. Então a quarta dica é mãos à obra. Vamos começar a escrever. E aqui você pode usar várias formas de aprender, né, de aprendizagem, aquelas formas que se adequem melhor a você. Por exemplo, mapas mentais, você pode usar cores diferentes, você pode usar desenhos para te permitir lembrar com mais facilidade, mas o mais importante, anota isso aí, utilize sempre as suas próprias palavras. Tem muita gente que vai fazer resumo e copia o texto, né, copia igual está no texto ali do livro. E isso não é produtivo, isso não vai gerar bons resultados e você simplesmente vai copiar algo que daqui a uma semana, daqui a 5 dias, daqui a poucos dias, a poucas horas, talvez você já tenha esquecido. A função principal de buscarmos fazer resumo é exatamente nos permitir lembrar daquilo depois de um bom tempo. E a dica bônus para você é elabore perguntas, você mesmo. E insira essas perguntas no seu resumo. Então você faz a pergunta e você responde. Por exemplo, você está estudando química, você pode dizer ali o que são ligações químicas e responde. O que são ligações covalentes? Quais são os tipos de ligações químicas? E essas respostas também vão te ajudar a fixar com mais produtividade a matéria. E eu vou deixar aqui no link da descrição para você um vídeo para você assistir e que vai te auxiliar com mais técnicas de estudo e de aprendizagem. Se você não tiver, provavelmente vão te atrapalhar muito na sua vida estudantil e muitas pessoas têm problema com isso e acabam gerando reprovações, simplesmente porque não aprenderam a aprender. Nós escutamos muitas pessoas falando, olha, você tem que estudar, mas ninguém chega para você e diz assim, como eu faço isso? Então eu vou deixar o link aqui e você pode aprender algumas técnicas de como estudar melhor, de como desenvolver melhor essa área na sua vida. E muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!